Olá, professora Márcia aqui para comentar mais uma questão do nosso caderno de exercício das residências em saúde 2021. Ainda no bloco de legislação do SUS, nós vamos comentar agora a quinta questão do nosso caderno, que é uma questão da residência multiprofissional em saúde coletiva do ano de 2018. Essa questão foi selecionada porque a cada ano que passa, as bancas de residência gostam bastante de cobrar, um tema dentro da Lei 8.080 de 1990, que são os subsistemas de saúde. Os subsistemas de saúde, eles foram acrescentados, à Lei 8.080 através de aprovação de outras leis, que definiram 3 subsistemas no Sistema Único de Saúde. O subsistema de atenção à saúde indígena, que foi incluído no capítulo 5, do título 2 da Lei 8.080, que trata sobre o Sistema Único de Saúde. O subsistema de atendimento e internação hospitalar, no capítulo 6, também desse mesmo título 2º, e o subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto, que foi incluído no capítulo 7, Então, algumas pessoas, inclusive antes da gente tratar a questão, eu vou falar porque é uma dúvida recorrente de alguns dos nossos alunos, Professora, esses capítulos, eles foram incluídos todos num único artigo, tudo entrou no artigo 19, por que isso aconteceu? Bem, gente, a gente sabe que a legislação, ela é organizada. No caso da Lei 8080, ela vai ter seus títulos, cada um desses títulos versa sobre uma determinada temática dentro daquela lei, Então, o título 2, que é exatamente onde foram incluídos os subsistemas, ele fala sobre o Sistema Único de Saúde. Então, essa legislação, essas leis que foram sendo aprovadas posteriormente à promulgação da Lei 8.080, elas foram incluindo esses novos artigos, que são novos, tratam-se de novos artigos. Ele utiliza o último artigo que vocês vão ver válidos daquele título, do título 2, que é o artigo 19, e ele coloca letras, que vão identificar que são artigos novos, 19A, B, C e assim por diante, tá bom? Então, eles foram incluídos aí exatamente porque a temática, desses capítulos é uma temática que afeta aquele título da legislação. Então, todos esses artigos, 19A, B, C e assim sucessivamente, são novos artigos da lei que foram incluídos e eles, através de leis específicas, exemplo aqui, o subsistema de atenção à saúde indígena foi incluído pela Lei 9.836 de 1999. Então, ele faz parte do escopo, a partir do momento que ela é aprovada e incluída, faz parte desse escopo de todo o ordenamento jurídico da Lei 8.080, tá bom? Então, fiquem ligados, você que está estudando para residência, nos subsistemas, nos 3 subsistemas que existem no SUS, porque eles estão sendo bastante cobrados em prova. Vamos agora até a questão? Então vamos lá, questão de número 5. Com base no capítulo 6 da Lei 8.080 de 90, o qual versa acerca do subsistema de atendimento e internação hospitalar, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que não contempla os preceitos dessa lei. Fiquem atentos na hora que vocês forem responder a questões. O não, inclusive, ele vem em caixa alta, para a gente identificar, ou seja, ele vai aqui em todas as alternativas colocar, alternativas que de fato têm vinculação com o texto ao qual ele está se referindo, capítulo 6 da Lei 8080 de 1990, que fala sobre esse subsistema. Então, apenas uma alternativa não contempla os preceitos que estão lá na lei. Então, vamos ler cada uma das alternativas e vamos fazer as nossas observações. A alternativa A diz o seguinte: o atendimento, bem como a internação domiciliar, só poderá ser realizado por indicação médica, devendo haver a concordância do paciente e da família.
Exatamente, então está aqui escrito exatamente como está no capítulo 6 da lei. Então essa alternativa é uma alternativa verdadeira. É necessário existir a indicação médica e tem que haver concordância não só do paciente, mas também da sua família, tá? Então não é uma internação que possa ser feita sem essa indicação, nem ela pode ser feita de maneira compulsória, tá bom? Tem que ser feita, né, com a concordância do paciente e família. Então essa é uma alternativa correta, tá? Letra B. Essa modalidade de atenção está estabelecida no SUS e consta de forma explícita no ordenamento da Lei 8.080 de 90. Verdadeiro, né? Então, é uma modalidade de atenção que está estabelecida no SUS, mais precisamente, né? Esse subsistema ele foi incluído pela Lei 10.424 de 2002, passa, né, ali a figurar no artigo 19i, tá certo? Então, de fato, está explicitamente colocado no ordenamento da Lei 8080 de 90. Então, letra B tá correto, não está fora, né? Não existe, ela tá contemplada nos preceitos da lei. Lembre-se que a gente tá buscando aquela que não está, tá certo? Que não contempla os preceitos da lei. Até agora, A e B estão contemplados. Letra C. O atendimento e na internação domiciliares serão realizados por médicos e enfermeiros exclusivamente. Essa alternativa está errada, né? Porque o que consta no ordenamento, né, mais precisamente no parágrafo 2º do artigo 19i, é que o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares e não por médicos e enfermeiros exclusivamente. Aí a gente chama a atenção mais uma vez, né, que as bancas gostam muito de colocar às vezes em algumas alternativas exclusivamente, somente, apenas, né? Cuidado com isso. Em alguns momentos a exclusividade de fato existe, mas na grande maioria das vezes, quando a gente vê algo, né, uma palavra que acaba trazendo uma restrição muito grande, é importante a gente estar bem atento, bem antenado para ver se de fato aquilo existe ou não na legislação, tá? Então, não é por médicos e enfermeiros exclusivamente, é por equipes multidisciplinares, é assim que está escrito na legislação. Então, já encontramos a alternativa que não contempla, né, os preceitos da lei, letra C. Mas vamos para as demais, letra D. A atuação das equipes no atendimento e internamento domiciliares acontecerá nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Perfeito. Exatamente, isso é uma continuidade, inclusive, do texto do parágrafo 2º, né? Quando ela fala que o atendimento e as internações deverão ser feitos por equipe multidisciplinar e essa atuação, né, das equipes deve se dar tanto no atendimento e no internamento, sempre nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Correto. E, por fim, a letra E, que diz: no atendimento e na internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. É um texto exatamente igual que a gente encontra no parágrafo 1º do artigo 19i da Lei 8080, que versa sobre o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Então, essa alternativa também está correta. Então, de todas as alternativas expostas aqui, a única que não está contemplada, ou seja, que não contempla, né, preceitos dessa lei, é a letra C. Então, antes de terminar, mais uma dica, tá, gente? É muito importante a gente fazer a leitura da Lei 8080, que é uma lei muito extensa, sempre que possível. Todas as vezes que a gente faz uma leitura, a gente observa ou a gente lê algum inciso, algum parágrafo, até mesmo algum artigo de forma diferente, e a gente começa a ter mais familiaridade com essa lei, né? A gente não vai conseguir decorar todos os artigos, todos os incisos e parágrafos, mas a leitura, e essa leitura orientada, essa leitura mais atenta,
atenta que é necessário a gente fazer. E eu sei que é difícil porque a gente que é profissional de saúde ou das áreas afins, nem sempre a gente tem muita familiaridade com legislação, como, por exemplo, as pessoas da área do direito, né? Então, pra gente, essa interpretação da legislação, ela acaba sendo algo muito complicado. Mas essa leitura vai aproximando a gente, né? E respondendo as questões, a gente também vai vendo onde a gente fez uma leitura mais desatenta, onde a gente não observou detalhes. Então, responder questões é sempre muito importante para quem está estudando para a prova, tá? Principalmente responder questões, né, dos últimos anos, que a gente sabe que as bancas, né, podem mudar um pouco algumas alternativas, mudar um pouco o formato das questões, mas pelo menos aí dos últimos 4 anos, dos últimos 3 anos, é muito importante a gente fazer para se sentir mais seguro e quando a gente errar, ir lá na legislação, verificar como é que tá o texto, tá certo? E provavelmente, né, a gente erra e só erra uma vez, porque o erro parece que marca bastante a gente nessa condição, né? E a gente consegue memorizar melhor ou estar mais atentos a detalhes da legislação. Então essa foi mais uma questão de legislação aplicada ao SUS, da Lei 8.080, né? Mais especificamente aí o artigo 19I, que é o capítulo 6 dessa lei, e para vocês estarem atentos aos subsistemas, né, de saúde no SUS. Então, até a próxima questão.